O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. Olá, começa agora mais um programa Espaço Técnico da TV CRC. Nessa edição, o tema é OTG 1000, Obrigatoriedade da Escrituração. Dentre outros procedimentos contábeis, a OTG 1000 determina que micros, pequenas empresas mantenham a escrituração contábil. Para tratar desse assunto, temos hoje em nossos estúdios o mestre em Ciências Contábeis, Aparecido José Martins Lopes. Palestrante, seja bem-vindo ao nosso espaço técnico. Olá, profissionais de contabilidade. Hoje nós vamos tratar da orientação técnica geral 1000, OTG 1000. A finalidade desta orientação é esclarecer assuntos que têm gerado dúvidas quanto aos critérios e procedimentos contábeis aplicados que devem ser adotados pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Os principais tópicos dessa orientação técnica são a obrigatoriedade da manutenção da escrituração contábil, o regime de competência versus o regime de caixa, a mensuração e critérios de avaliação dos estoques, a perda por desvalorização do ativo, o teste de impairment, o reconhecimento proporcional das receitas de serviços, as demonstrações contábeis comparadas, notas explicativas e a carta de responsabilidade do administrador ou da administração. Primeiro nós vamos começar tratando da obrigatoriedade da manutenção da escrituração contábil pela empresa de pequeno porte e da microempresa. A adoção da ITG 1000, modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, não desobriga esse tipo de entidade a manter as escriturações contábeis regular. Essa orientação estabelece critérios e procedimentos simplificados que podem ser adotados alternativamente às regras estabelecidas pela NTG 1000, Contabilidade para Pequenas Empresas e Médias Empresas. As microempresas e empresas de pequeno porte estão obrigadas à manutenção da escrituração contábil regular e a elaborar as demonstrações contábeis. Entretanto, é permitido adotar um modelo de escrituração contábil e de elaboração de demonstrações contábeis mais simplificado, mais simples. A ITG 1000 alcança todas as microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo aquelas que não estão enquadradas no regime tributário do Simples, cabendo destacar que está previsto no artigo 65 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional que a microempresa e a empresa de pequeno porte, optante pelo Simples, poderá opcionalmente adotar a contabilidade simplificada para os seus registros e controles de operações realizados. Professor, então essa OTG 1000, a grande explicação é, acabou-se aquela conclusão que estávamos as pequenas empresas desobrigadas à contabilidade. O fato do fisco federal falar que não há necessidade para ele da contabilidade, essa OTG 1000 trouxe, aflora aqui a explicação. É obrigado a ter contabilidade. Micro, pequenas empresas. É isso, professor? Exatamente. As empresas de pequeno porte e as microempresas
elas estão obrigadas a ter a sua escrituração contábil e elaborar as suas demonstrações contábeis de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. No caso, acordo com a ITG 1000, que trata da contabilidade para esse tipo de empresa. Bom, agora vamos tratar do regime de competência versus o regime de caixa. Essa situação também tem a ver um pouco com a obrigatoriedade da contabilidade dessas empresas de pequeno porte e médias empresas da escrituração contábil. A ITG 1000, nos itens 8 e 9, estabelece que a escrituração contábil deve ser realizada com observância aos princípios contábeis, aprovado pela Resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade. O regime de competência assegura que a microempresa e a empresa de pequeno porte elas possam ter controle de suas obrigações, seus direitos a receber, permite um controle correto entre as suas receitas realizadas e as despesas e custos incorridos para a realização dessas receitas, possibilita aos administradores e proprietários a adequada avaliação do resultado dos negócios. A apresentação da escrituração contábil regular, em especial do livro diário e do livro razão, dispensa a microempresa e a empresa de pequeno porte da apresentação do livro caixa. Esse atendimento também está previsto no parágrafo 3º do artigo 61 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Professor, quanto a esse tópico de caixa, no Brasil, muitas empresas adotam o regime caixa para reconhecimento das suas receitas, às vezes com muito bem feito, muito bem elaborado. Então, essa OTG 1000 determina terminantemente que nós temos competência, emissão da nota. Ela deve ser lançada, nota, o recibo, dependendo da atividade da pessoa. Se é médico, ele pode fazer recibo, se é advogado, ele pode fazer recibo. Então, ficou bem claro que regime de caixa não existe, é competência. Exatamente. A OTG 1000, ela está esclarecendo o que está estabelecido na ITG 1000, para empresas de pequeno porte e microempresas, que elas devem adotar o regime de competência. O momento em que acontecem as suas receitas e confrontado com os custos e despesas necessários para a obtenção dessa receita, para que haja uma apuração adequada do resultado do período. Um outro item que trata a ITG 1000 é com relação aos controles contábeis dos lançamentos diários e mensais. O item 10 da ITG 1000 estabelece que os lançamentos contábeis no diário devem ser feitos diariamente. Entretanto, é permitido que os lançamentos sejam feitos ao final de cada mês, baseado nos livros ou outros registros auxiliares escriturados conforme a ITG 2000. A ITG 2000 permite que as entidades em gerais, bem como as pequenas, micro e empresas de pequeno porte, realizem lançamentos contábeis mensais, com base nos livros auxiliares, ou mantido por forças de lei. Esses livros, por exemplo, são os livros de registro de entradas, livros de registro de inventário, livro de registro de serviços prestados, entre outros. Nesse contexto, e considerando o atual nível de informatização que as empresas têm hoje, é permitido que as microempresas e empresas de pequeno porte utilizem para fim de escrituração por meio de exportação ou importação de arquivos eletrônicos, de acordo com os seus sistemas informatizados. Professor, os livros, está claro que eles podem ser exportados
para a contabilidade. Então, eu posso agregar isso na contabilidade todos os finais de meses, dia 30, dia 31. Mas os lançamentos diários das partidas de pagamento, recebimentos, também eu posso levá-los para o último dia do mês? Também é possível fazer esses lançamentos ao final do mês, mas eu preciso ter um registro auxiliar onde mostre os lançamentos, os controles desses eventos que aconteceram que movimentaram o patrimônio da empresa. Então é mais fácil fazer a contabilidade diária, né? Uma vez que eu vou ter que adotar um livro auxiliar, é melhor então eu partir justamente com a contabilidade embasada em documentos hábeis e idôneos diariamente. A ideia é, primeiro, que nós utilizemos sempre esses documentos hábeis e idôneos, né, para a nossa escrituração contábil. Depois, se eu tenho condição de ter já esses lançamentos ou esses controles, e principalmente nós falamos isso aqui com relação às notas fiscais de entrada, as movimentações do estoque, onde eu já tenho isso em livros auxiliares, então eu posso utilizar esse lançamento final, um resumo do que aconteceu com as minhas entradas, com os meus movimentação de materiais. Ok. Um outro tópico, nós falamos em movimentação de materiais, um outro tópico que trata a OTG 1000 ele está relacionado à avaliação dos estoques. A ITG 1000, no item 16, ela estabelece que o custo dos estoques deve ser calculado considerando os custos individuais dos itens. E atenção aqui, ela diz, sempre que possível. O custo individual de cada item é a forma mais adequada de se mensurar o valor dos estoques, do produto, das mercadorias. No entanto, dependendo da atividade, esse controle pode gerar um gasto maior do que o benefício que eu vou obter com as informações derivadas desse controle. Então, caso não seja possível a obtenção dos custos individuais, e aqui atenção de novo para a expressão caso não seja possível. O custo dos estoques deve ser calculado pelo método do primeiro que entra, primeiro que sai, nós conhecemos como PEPS, né? Pelo custo médio ponderado. Dessa forma, as expressões sempre que possível e caso não seja possível, constantes do item 16 da ITG 1000, devem ser entendidas como diretrizes gerais, sendo permitida, portanto, a adoção de métodos alternativos para a avaliação dos estoques. O profissional de contabilidade deve orientar sobre os métodos existentes e sobre a sua adoção, para que o administrador, o gestor da empresa, tenha esse conhecimento, pois não é permitido a alternância entre uma forma e outra de avaliação dos estoques, sem um motivo justificável. Então, a possibilidade de utilizar um método ou outro, ela deve ser observada e mantida de acordo com os nossos conceitos, princípios de consistência, não devendo ser alternada entre um exercício ou outro. Também aqui com relação aos estoques, no item 17 da ITG 1000, diz que os estoques devem ser mensurados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor realizável líquido. Não é uma situação comum essa no nosso dia a dia. Nós esperamos conseguir realizar os nossos estoques por um valor maior do que o da sua obtenção. Então, isso é uma situação
excepcional. Quando acontecer essa situação, nós vamos ter um registro de perda estimada com desvalorização do estoque. Para isso, nós vamos ter um débito numa conta de resultado, que é provisão para perdas estimadas no estoque, e um crédito de uma conta patrimonial redutora dos estoques no ativo, que é a conta perda estimada para redução ao valor dos estoques recuperáveis. Então, esse é o lançamento que nós devemos fazer se acontecer esse evento, que não é usual. Professor, esse controle do estoque é mensal e esses ajustes também devem acompanhar o princípio dos lançamentos mensais. Esse valor dos estoques, essa recuperação, nós podemos estar fazendo isso aqui ao final do encerramento do período, quando nós iremos divulgar e apresentar e divulgar os demonstrativos contábeis, com o objetivo de não informar erroneamente o usuário dessa informação de um valor maior de ativo do que realmente eu possuo. Então, eu posso fazer essa avaliação ao final do período contábil. Ok, obrigada. Também, um outro item do ativo que em alguns momentos pode estar sujeito à desvalorização é o ativo imobilizado. Então, existe aí aquela perda por desvalorização de ativo, que nós chamamos aí o impairment. Então, nos itens 20 e 21 da ITG 1000, que trata da perda por desvalorização do ativo, ele tem por objetivo evitar que a microempresa e a empresa de pequeno porte apresentem ativos imobilizados por valor superior ao que são capazes de gerar de benefícios econômicos. A perda por desvalorização do ativo também é uma situação excepcional, devendo os procedimentos previstos nos itens 20 e 21 da ITG 1000 serem aplicados por ocasião da elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, somente haverá necessidade de se reconhecer perda por desvalorização de ativo no resultado anual quando existirem evidências observáveis ou indícios de que essa desvalorização ocorreu. Essa identificação, inclusive, pode ser feita por funcionários, colaboradores da empresa de pequeno porte ou da microempresa. Temos exemplos de quando essa situação pode acontecer. O primeiro é um declínio significativo no valor de mercado do ativo. E aí tem um exemplo informado na ITG 1000, que é: eu tenho um veículo, a empresa tem um veículo utilizado na sua frota e esse veículo parou de ser fabricado e não há mais peça de reposição. Então, nesse caso, isso vai implicar numa redução, num declínio do valor desse ativo. Um outro exemplo é a obsolescência. Por exemplo, determinado equipamento que não vai mais ser utilizado na microempresa ou na empresa de pequeno porte, em face do lançamento no mercado de um equipamento similar, mais econômico. E ainda temos mais um item, um exemplo, que é por quebra. Se esse ativo quebrou e não tem mais conserto, também eu vou fazer a minha provisão por desvalorização de ativo. O lançamento contábil para esta situação, nós teremos o quê? Uma conta de débito, uma conta de resultado, que é a provisão para perdas estimadas do imobilizado. E o crédito, nós vamos ter uma conta redutora do ativo, do imobilizado, perdas estimadas para a redução do valor do imobilizado recuperável. Professor,
nós falamos aqui de máquinas e de veículos, mas e se a máquina, outro tipo de máquina, uma empresa um pouquinho maior, estamos falando de coisa corriqueira que é possível avaliar no mercado, mas se for uma máquina mais técnica, vai precisar de um laudo ou ainda partimos do princípio que um mecânico, um técnico da máquina, ele possa dar essa colaboração para a empresa sem que ela tenha o dispêndio com laudos? Nesse caso, sempre que possível, que internamente eu consiga identificar a situação desse meu ativo e, por exemplo, se o meu ativo continua gerando benefícios futuros, expectativas de benefícios futuros para a minha empresa a um valor maior do que ele está registrado, não existe o impairment. Então, nesta situação, eu internamente já consigo avaliar. Uma outra maneira também é eu fazer uma cotação no mercado de um valor de um produto similar desse ativo. Também vou ter uma informação que é válida para eu evidenciar que esse ativo não está registrado a um valor maior do que ele pode gerar de benefício econômico ou pela sua realização. Um outro tópico que é abordado na OTG 1000, ele diz respeito ao reconhecimento proporcional das receitas dos serviços prestados. Então, o item 24 da ITG 1000 estabelece que a receita de prestação de serviço deve ser reconhecida na proporção em que o serviço for prestado. Esse reconhecimento se faz necessário para a apuração adequada do resultado da empresa no período, quer seja lucro, quer seja prejuízo. Então, as microempresas e empresas de pequeno porte devem divulgar nas demonstrações do resultado o valor proporcional da receita dos serviços prestados e dos gastos necessários para a realização desse serviço. Lembramos que essa exigência somente é aplicável ao término de cada exercício social da microempresa ou da empresa de pequeno porte, que mantenham contratos de prestação de serviço que ultrapassem o término do exercício social. A base para se apurar isso é o quê? Eu vou calcular, eu vou medir quanto daquele serviço eu já realizei. Então, quanto foi realizado dos serviços que eu estou prestando do meu contrato? E quais os gastos necessários para se realizar esse serviço? Mediante isso, eu vou fazer um lançamento de uma conta patrimonial, clientes, serviços a faturar, e vou fazer o crédito de uma conta de resultado. Vai lá no meu DRE, na prestação de serviços contratados. Demonstrações contábeis comparadas. A letra C do item 28 da ITG 1000 estabelece que a microempresa e a empresa de pequeno porte devem elaborar e apresentar as demonstrações contábeis de forma comparada com as dos exercícios imediatamente anterior. Esta determinação visa que os usuários da informação possam enxergar o que está acontecendo, a evolução que está acontecendo entre um período e outro do patrimônio da empresa. A apresentação é uma exigência para esses propósitos ou para fins gerais. Lembramos que as empresas que ainda não possuem sistemas informatizados que permitam ter o balanço, os demonstrativos do período anterior, elaborados nas mesmas condições do que o exercício atual,
Essas empresas terão até 31 de dezembro de 2006 para que apresentem os balanços de formas comparadas. Então, nós já precisamos apresentar os balanços de forma comparada. Mas os demonstrativos, todos eles, balanço e DRE. Mas nós temos até 31 de dezembro, caso ainda a microempresa e a empresa de pequeno porte não tenham os seus softwares, os seus programas preparados para isso. Reforçando a data, pessoal, nós temos, então, até 31 de 12 de 2016 para nos adequarmos a essa necessidade, a essa exigência. Um outro tópico que trata a OTG 1000 diz respeito às notas explicativas. As notas explicativas têm como objetivo esclarecer os fatos relevantes que acontecem ou que são informados nos nossos demonstrativos contábeis. O item 39 da ITG 1000 estabelece a divulgação mínima dessas informações e devem fazer por meio de notas explicativas, juntamente com as demonstrações contábeis anuais, as empresas de médio porte, empresas de pequeno porte e microempresas. Devem fazer esse tipo de apresentação. As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis. As principais notas explicativas que nós devemos apresentar são notas sobre a conformidade ou sobre a base da apresentação destas demonstrações contábeis. Essa nota explicativa deve evidenciar que a microempresa e a empresa de pequeno porte adotou a ITG 1000. Uma outra nota explicativa diz respeito à descrição resumida das operações. Nessa nota, a empresa deve, de forma sucinta, descrever as suas atividades, o tempo que ela executa as suas atividades, para quem ela executa essas atividades. Outra nota explicativa, ela diz respeito às principais práticas e políticas contábeis. Essas políticas contábeis são aquelas que a empresa tem opção de praticar. Por exemplo, quais são os critérios que foram adotados para a avaliação dos estoques? O PEPS, o custo médio ponderado, qual a forma da depreciação da empresa? É a depreciação linear dos ativos da empresa, desculpe, qual a forma de depreciação dos ativos da empresa? É a depreciação linear? Temos notas de contingências passivas. Se existir um passivo, uma obrigação provável da empresa, temos a necessidade de informar isso para os nossos usuários. E qualquer outra informação que a empresa julgue relevante. E, finalmente, nós temos a carta de responsabilidade da administração. O objetivo dessa carta é definir e estabelecer a obrigação das existências formais de instrumentos legais que evidencie e assegure a responsabilidade da administração da microempresa e da empresa de pequeno porte na implantação e manutenção dos controles internos, bem como nas informações para elaboração dos demonstrativos contábeis. Esses são os temas abordados pela OTG 1000. Chegamos à conclusão, então, que a contabilidade é o instrumento que vai mostrar totalmente a situação da empresa. Ela é necessária e o contador, o profissional da contabilidade, ele deve estar junto com a empresa nesses momentos, orientando cada vez mais e ser parte integrante dos processos decisórios da empresa, para uma valorização cada vez maior do profissional da contabilidade. É isso, professor? O senhor concorda comigo? Exatamente. O contador ele tem que ser
mais atuante nesse cenário, principalmente auxiliando os empresários da empresa de pequeno porte, da microempresa, no processo de tomada de decisão. Nós precisamos ser protagonistas nesse cenário, deixarmos de ser coadjuvantes. Professor Aparecido, em nome do CRC, quero agradecer a sua participação no nosso espaço técnico e espero poder mais vezes contar com a sua presença, orientando aos nossos profissionais da contabilidade que nos assistem. Eu agradeço a oportunidade, espero revê-los em breve. Obrigado. Obrigada, professor. Termina aqui mais um programa da TV CRC-SP. Profissional da contabilidade, continue acompanhando a nossa programação e não perca as novidades da área contábil na nossa página no Facebook CRC-SP Oficial. Obrigada. Acompanhe a programação da TV CRC-SP.